Jéssica. Oi, eu sou a Carol. Oi, eu sou a Briana. Oi, eu sou a Isabel. E nós somos o Imagina Juntas! Ai, que felicidade nesse feat! Que honra estar aqui, gatinhas! Muito obrigada por convidar a gente. honra. Infelizmente, a Cup não pôde vir, né, pra completar a trindade garotrans. Sim. Mas ela mandou um beijo, inclusive, super fã. Ai, Adoro o queria muito podcast. conhecer a Cup. Amo. Mas ela tá aqui em espírito, né? O espírito não binário. Espírito não binário A dela. gênero. A está aqui gênero. A conosco. gente, você tá aqui? Isso, a mesa vai girar. Vamos lá, copo. Toma cuidado. Ela vai se comunicar, senão. Ela mandou um oi. Ela disse olá. Cuidado, Ai, ela meu tá Deus. brava. Brava. Deixa ela Vamos quieta. deixar ela em paz. Ela Daqui tá a pouco a quietinha. mesa flutua se a gente continuar desse jeito. Pelo amor de Deus, não. Vamos deixar ela descansando em paz, então. Ai, gente, tô tão feliz que vocês estão aqui. Obrigada por terem vindo. Foi Meninas. tudo. Sim, Briana, a gente já tinha se conhecido, né? Sim, em algum evento. Eu não foi? acho que foi na CCXP, naquele evento bafo que tinha aqui, Sim. bonita, arrumada. Muito mimadas. Ai, Muito lindas. plena, não foi tudo. E tá sendo uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que é super importante a gente poder conversar mais sobre esse mundo de garotrans. Uhum, E compartilhar com Aham. a audiência, né? A nossa historinha, a Com nossa certeza. trajetória. com certeza. Meninas, quanto tempo vocês estão fazendo podcast? Ai, faz A uns gente dois… começou em 2020, né? É, por Na aí. pandemia. Na assim, pandemia? foi. Junho Mais foi um na bebê pandemia. mais um dos bebês da bebê da pandemia. pandemia. Foi. Sim. A Amo. gente tá, né? Nem sei quanto tempo já deu desde 2020. Que Eu tô anos assim, estamos? eu não tenho mais Você noção. entendeu? Daqui a pouco a gente tá em 2030. Isso, E eu tô isso. assim, ai, gente, 2 anos atrás, 2020. Eu, por exemplo, tenho um probleminha que assim, igual o Lola. Eu lembro que o último Lola que eu fui foi 2019. Aham. E aí agora teve 2023, Esse ano que a gente que tá. é esse ano, mas tinha tido de 2022. Teve. Sim. Teve. E aí, na minha cabeça, é tipo, foi sequencial. Não teve 2 anos que não teve. Tipo, a gente perdeu É, meio, né? Pra calcular o passar do exatamente. tempo. Então assim, eu ainda tenho realmente. Pra mim tá assim também. Garotrans tem o quê? 1 ano. Então, acabou de fazer. Acabou de fazer E isso já- aí. Não, mas a gente tem que, né, comentar que Garotrans entrou, o podcast entrou em uma pausa Uhum, indefinitiva. Sim. Tá. Agora ele se tornou uma network, né? Sim. Network das, Network. das três De gamers bonecas. também. Hã? De gamers De também. gamers, com De tudo. certeza. Porque nós três Aham. somos gamers, fazemos stream. A Cup começou a fazer stream recentemente no canal dela no YouTube. Então a gente agora tá elevando pra outros patamares. Porque não apenas porque a gente também tava indo pra uma outra fase, onde a gente queria investir em alguns outros projetos, mas porque surgiu a oportunidade de eu fazer parte de um novo projeto do SBT, onde eu sou uma das apresentadoras do podcast As Amigas, na 2ª temporada, Uhum. junto com a Rafa Ferreira. E a gente conversa com um público bem jovem que acompanha o TVzinho, né? Que é um canal com quase 6 milhões de inscritos deles, que acompanha essas novelas, bem jovem. E tá sendo um projeto maravilhoso. Então, durante esse período, as bonecas vão estar fazendo live, vão estar fazendo os babados garotrans. Só o podcast que vai ficar on hold. A gente Chique. aqui parou 1 ano, né? Esse tá sendo nosso 6º ano. Uau! E a gente parou 1 ano e cada uma foi tocar seus projetos, suas Uhum. coisas. Sim. Eu acho, e aliás, eu acho que é super saudável, Também acho. sabe? É. Ainda mais depois de ter vivido a intensidade da pandemia. Com certeza. Sabe? A gente, nossa, a gente batalhou muito pra manter o podcast, tipo, alto astral na pandemia. Aham. sabe? Difícil. Muito difícil. Aí a gente começou a ficar exausta também. A gente chamou psicólogo pra falar de saúde mental e tal, mas foi muito difícil. Aí depois a gente falou assim: não, a gente precisa se reorganizar, cada uma com seus projetos também. E eu acho que faz muito bem pra cabeça, Eu sabe? acho que, pra gente, criar outras renovar. coisas. Renovar é muito É, importante. respirar, né? É, Eu acho é. que dar esse respiro é bom não apenas pra gente repensar o que a gente quer do projeto, o que a gente quer entregar do projeto, Uhum. mas pra gente também Ah. se entender como criador, porque
depois de tanto tempo que a gente tá criando podcast, a gente mudou muito, né? Muita Mudou, coisa mudou é. desde que a gente começou o podcast Garotrans. Então, a gente tá se redescobrindo de certa Uhum. forma. certeza. Então, eu acho que quando a gente voltar com o projeto, vai ser com esse novo ar, com nova esse novo vibe. respiro, Ah. com um novo formato. E é sempre, eu acho que, muito saudável, sabe? Eu tô na internet há muito tempo. Eu ia falar isso, tá É. falando do podcast, mas assim, a senhora tá aí, Olha, né? olha, meu primeiro vídeo no meu canal saiu em 2011. Ah, Uhum. E eu tô desde então produzindo conteúdo na internet. Nem firme e forte, não vou dizer, né? Nem tão Mas firme, às vezes não tão forte. Uma montanha russa. É. Produzir Não. conteúdo, eu acho que é isso. eu Aham. falo que eu faço o que eu posso quando eu posso. Uhum. Entendeu? É isso. E continuo fazendo. E foi assim que eu consegui tudo que eu consegui na minha vida. E eu acho que isso é uma ótima ideia, porque às vezes as pessoas ficam nessa paranoia de não, preciso de fazer. Indefinitivamente, eu acho que assim, às vezes vale a pena você fazer, às vezes, num ritmo mais devagarzinho, mas fazer. Do que não Sim. fazer nada e ficar só planejando pro futuro, né? É. Então, tô aí há bastante tempo e hoje em dia a gente tá sobrevivendo. Tanto tempo que foi você que me recebeu, assim, nesse mundo da internet. Ah, é? Como que Porque, foi? assim, eu comecei em 2016 a fazer conteúdo. Antes eu fazia conteúdo em inglês, porque eu morei, tipo, desde os 17 anos eu morei fora do Brasil, né? Europeia, boneca europeia. Aonde? Eu morei na Holanda durante 3 anos e depois morei na Suíça. Eu fiz faculdade tanto na Holanda quanto na Suíça. Ai, aqui foram para outros Ai, eu níveis não essa sou- conversa, Amo, amor. amo. Ela é muito Eu já chego- princesa. Não, mas foi. Não, porque lá na Holanda, gente, é que não é igual aqui. Não é igual Ai, aqui, lá na gente. Holanda. Não é. Gente, ela morava numa casa que na frente da casa dela ficava um cemitério, mas não era qualquer cemitério. A senhora Chanel estava enterrada lá, entendeu? Tipo, era o Gente. cemitério das babadeiras. Eu era classe trabalhadora lá, hein? Proletária. Fechada com Lula desde sempre. Proletária Tá lá. europeia, entendeu? Sim. Bem bonitinho. Aí, ano passado, eu resolvi, ok, tá começando a dar certo essa coisa de viver com internet. E Uhum. voltei, assim. Aí, foi isso. Bem E a gente se plena. conhece desde então. Porque ela me Foi. acolheu. Porque, tipo, Uhum. Uhum. eu tive essa coisa de, tipo, um vídeo meu viralizar em 2016. E eu recebi muito hate transfóbico. Uhum. E aí ela veio, viu meu vídeo e falou assim: olha, você precisa de ajuda a colocar filtros pra, enfim, pra Uhum. não ter esses hates e tal. E tipo, aí ela foi, Ai, a não madrinha. nada, né? É, ia falar, já tava ali há anos, já sabia. Ela olhou e falou: ah, meu Deus. Deixa eu ajudar as crianças. Mas eu sempre tive esse ímpeto de tentar acolher as pessoas trans que eu via que viralizava, Uhum. porque eu sempre tive muito problema com hate na internet. Uhum. Até porque eu comecei muito nova. Então, tipo, já falei muito cocô, já fiz muito cocô. E eu tive que aprender com essas experiências. Uhum. E eu, quando via, como eu via a Isabel Brandão viralizando com o vídeo, eu falei, eu sei o que tá vindo por aí. Sim. Eu sei o que ela vai passar. E tem formas de se proteger, né? A Uhum. gente Sim. e o próprio YouTube oferece ferramentas pra gente se proteger. E às vezes alguém que tá começando no YouTube não tem noção Não tem. de tudo que Uhum. pode fazer pra se proteger. Eu falei assim, ai, deixa eu ir lá. Eu tinha, por exemplo, um documento no Google Docs com todas as palavras que geralmente me xingavam, que eu já passava. Pra Ótimo. Nossa, pessoa copiar e maravilhoso. salvar lá no canal dela. Eu falei assim, ó, se você quiser impedir, já, pum, já vai, porque o ódio causa um turbilhão na sua cabeça quando você não está acostumada a lidar com isso, né? Sim. Porque às vezes você vem do anonimato e de repente tem centenas de pessoas mandando mensagem em todo lugar Uhum. e a sua cabeça vai E naquele não é uma coisa que babado, você né? espera, porque até então Não. você tem um alcance ali com as pessoas que gostam de você, que te acompanham, e aí de repente o negócio sai do controle e você sente que a sua vida sai do controle junto. Ah, Foi. E aí você não consegue controlar esse momento e você fica assim, meu Deus, mas até então eu tinha controle das coisas e tava É. tudo bem. Meu Deus, socorro. porque isso vai invadindo sua cabeça, tipo, aluga um triplex e aí Não, e aí, Aham. se você lê uma coisa que você tem insegurança e alguém repete aquilo. Nossa, é sim. tão Nossa. difícil você não ficar pensando nisso, não ficar pego nisso, sabe? Sim. Então- E comentários de ódio têm uma força Uma muito força, maior. gente. Tipo, às vezes você lê 100 comentários positivos. Não É é. quase como se sua cabeça falasse assim, eu já esperava por isso. Ah, mesmo", sabe? ah, Aquela sim, coisa Sei assim. que eu sou mesmo, Sim. Ai,
que Perfeito. delícia. Sim. Mas aí tem um negativo, você fala, mas por quê? É. Não. É. Aham. Eu É. achei. Tem essa coisa do ego. Acho que é o ego Tem. mesmo que Tem. grita que você briga, né? E até você entender que, tipo assim, o que as pessoas pensam de você é de responsabilidade delas, não Uhum, necessariamente sim. sua. Que você não precisa de absorver aquilo. É um processo, Sim. né? Total. E a Difícil gente, da e gente assim, não atender. adianta a gente falar que não sente, porque é normal. A gente se entende como indivíduo no mundo porque o outro reconhece a gente. Com Sim. certeza. Porque o outro vê a gente. Então importa, sim. Importa. Sabe? A gente tem aquele momento de... Nossa, acho que todas aqui já passaram por algum momento de alguém te odiar muito na internet Uhum. e te atacar e essa coisa. E aí você sente um ódio, uma vontade de brigar, porque você não aceita que alguém tá te enxergando daquela forma. Sim. Né? Tipo, não é Totalmente. possível. E que você quer provar que a pessoa tá errado. Ah, Aham. Porque É. ela diz com uma propriedade sobre algo que só você sabe de fato o que é você mesmo, que você fica assim, mas você não me conhece? Você viu 3 minutos de eu falando aqui, você acha que você me conhece. E aí você quer brigar. Nossa, É. aí é onde você entra num limbo que, assim, É. não dá, É, né? até porque tem pessoas que só estão buscando atenção mesmo, Só. né? É. Só. Querem falar qualquer coisa que seja que vai resgatar sua atenção. Sim. Total. Porque Sim. é quase como se fosse um prêmio pra elas. Ser notado, responder, saber que incomodou de alguma forma, né? Eu tive Sim. um hater, assim, no passado, mas assim, bem passado mesmo, 2010 ou 2011. Que ele fez um Tumblr pra me atacar. Caramba. Focado, né? dedicado. Focado. Sim, fez Dedicado. um Tumblr pra me Nossa. atacar e tal. Ficar me chamando, sei lá, piranha, puta, não sei o quê. Pegar minhas fotos, esse negócio. E aí, eu, com o meu perfil de Tumblr, mandei uma mensagem pra este Tumblr. Uhum. Falando, oi, que isso? Não sei o que, não sei o que. Nananana. Aí, essa pessoa falou assim, essa foi uma forma de chamar a sua atenção. Nananana. Aí, ó. Você vai Nossa. mesmo casar com esse cara? Que é quando eu tava morando lá em Campinas, no Gente. pós-acidente. Foi 2011. Meu Deus. E aí, mandou. E aí, aí eu tipo assim... Quê? Não, claro, eu vou me Né? casar com você agora. Imagina, foi coisa da minha cabeça. Aí eu falei, sim, nananana, sei lá, escrevi um textão, assim, desabafei, sei lá, né? Aham. E aí essa pessoa apagou Acalmou. e nunca mais falou e tal. E foi assim, não acho que a gente tem que ficar falando com hater. Também acho que Não. não. Não É. tem, não acho que eu deveria ter feito Ai, isso. mas às vezes é Mas inevitável foi também. exatamente Às isso vezes que dói você muito, falou. Era né? uma pessoa que queria atenção Sim. naquele momento. Queria, tipo assim, ser visto e fez da pior forma possível. E a coisa do amor e do ódio tá muito, Muito. muito O hater, perto. ele é tipo. Ele, na verdade, ele tem uma paixão. Ele tem uma Ele paixão. tem. Gente, é uma coisa louca, Um amor assim. incubado, É. né? É, porque assim, gasta muito tempo pensando na pessoa. Na pessoa. É. Muita dedicação. Não é muita dedicação Muita. pra odiar desse nível, Tem uma sabe? coisa que eu aprendi que é: tudo que você dá atenção cresce. Seja pro lado bom, seja pro lado ruim. Sim. Então, se você dá atenção para uma pessoa que te responde de uma forma muito violenta, as pessoas que estão em volta, elas entendem que essa é a forma que elas vão conseguir ter você junto com ela. Uhum. Então, qualquer coisa que minimamente você responde, para mim é isso. A pessoa vai vir ainda mais. E eu imagino que para vocês seja ainda mais doloroso, entendeu? Ah. Sim. Eu acho que no começo era bem mais, né? Eu acho que por mais bizarro que seja, com o passar dos anos, Uhum. eu não Não sei, afeta Isabel, tanto. se você já se Não. sente afetada ainda. Hoje em dia eu rio de comentário de Ai, hate, é, na então, verdade. é Porque eu então, acho tão absurdo, às vezes, que é Não, até tem umas coisas que é meio engraçado. absurda mesmo, assim. Tem umas né? coisas meio sua boba, feia, chata. Não tem umas coisas que é meio assim? Que você Coisa fica. você fica, olha que criatividade, né? Tipo, E acho que ter esse pensou bastante pra isso. Esse pensou, esse aqui E acho falou, que nossa, ter- hoje eu vou acabar com a vida dela. Aí ela vai enviar. Quando a gente vai criando comunidade também, a gente vai se sentindo mais protegido. Sim. Sabe? Sim. De você criar mesmo ali as pessoas que já entendem a sua linguagem, que entendem seu posicionamento, que se interessa pelas suas coisas. Eu acho que nisso a gente consegue encontrar algumas belezas da internet, assim. Sim, Com certeza. Sabe? totalmente. Uhum. Sim. Ou até da relação que aconteceu com vocês. Uhum. De Sim. se ajudar a virar amiga e tal. Então, assim, apesar do trabalho com a internet ser algo que é muito difícil pra gente, a gente tava falando sobre isso minutos atrás aqui, Sim, falando foi. sobre como é difícil trabalhar com a sua imagem. Às vezes você não tá Uhum. bem, cara, você tem que ir lá Ah. trabalhar. Não é que você vai preencher planilha 8 horas no dia Não. e ninguém vai ver sua cara. E não tô falando que é mais fácil, mas enfim, a Sim. gente tem como produto
A nossa gente. imagem. Às vezes você tem que que colocar um sorriso e você não tá. Nossa, É. um sorriso assim, ó. Eu me sinto, às vezes, como uma atriz mesmo. Sim. Entende? Aham. Por exemplo, eu vim um período de muito longo de fazendo live todos os dias. Principalmente nesse período de pandemia que a gente teve, eu foquei muito nas lives. Uhum. Até porque eu não tava tendo tanto trabalho publicitário assim. Então, as lives naquela época era a minha principal fonte de renda. Uhum. Só que chegou um ponto de burnout que, tipo assim, tinha vezes que pra eu abrir a live, eu chorava pelo menos 30 minutos antes. Ficava chorando, Uhum. desesperada, porque eu não queria estar lá, mas eu precisava de estar lá. E quando eu ligava, era tipo assim, é a Uhum. atriz, sabe? Eu não, é aí que eu tive a consciência, falei assim, eu tô aqui pra desempenhar um papel. Eles Uhum. vêm até a minha live porque eles querem ver a Briana feliz, entendeu? Uhum. E se eu tiver triste, a pessoa vai embora e vão mesmo, entendeu? E Aham. entender esses processos, pra gente que é criador, é difícil. É difícil. Sabe o que eu É. sempre lembro disso, gente? Vocês já assistiram um documentário da Katy Perry? Não. Que ela termina, ela e o John Eu só lembro Mayer. do meme. Então, é que acontece, ela tava fazendo uma turnezona enorme, e aí ela vem pro Brasil, e ela era casada, namorada com o John Mayer. E aí ele termina com ela por mensagem, tipo assim, um casamento, minutos antes dela entrar no palco. Nossa, gente, ai, sério, olha. Por um show absurdo. E aí tem vários. E aí o documentário dela mostra ela. E aí é muito triste, porque ela tá muito mal, tá todo mundo assim, gente, mas será que a gente vai cancelar ela? Não, a gente não vai cancelar. E aí ela vai, chora, ela não consegue ficar de pé. O povo coloca ela de pé, e aí ela chega no palco por baixo, ela sobe, assim. E aí ela tá muito mal, aí ela faz assim, segura o microfone e sobe aquilo. Gente, e aí falam que é um dos shows mais incríveis que ela já fez, porque ela realmente se dedicou muito, e ela tava tentando esquecer uma dor Extravasando, né? e Sim, extravasando e sim. entregando o show. E aquilo ali, pra quem é muito fã dela, ficou assim abismado com o que aconteceu. E eu não sou tão fã dela, eu acompanhei documentário e tal. Mas é muito louco perceber como algumas profissões elas demandam que você tenha que ser uma pessoa que você nem sempre é, de fato. É. Total. E isso, pra mim, é o mais bizarro de pensar, assim. Porque é isso, É. a gente é um ser humano, tem dia bom, tem dia ruim, mas tem coisa que não dá. Tem coisa que você tem que engolir, amor, e ó. E Tem arrasar. um trabalho a ser É. feito, tem que entregar. Uhum. E muitas vezes as pessoas não querem saber, sabe? Se você tá bem, se você tá mal. Elas querem ir lá pelo que elas te conheceram, entendeu? Uhum, Claro aquele entretenimento É, lá. Você exatamente. prometeu. Você prometeu. E Aham. agora tá aí toda tristona, É. cabisbaixa. É, mas é triste com um peitão desse. Depressão. Depressão com Trabalhando esse jogando peitão. videogame. Não é? Trabalha jogando videogame. Pelo amor de Ai, que Deus. ódio. Não Então, dá. ódio, porque, tipo Sério? assim, nas lives eu sou 200% de Aham, energia. E aí, aham. às vezes, tipo, se eu acalmava um pouco, já não tava no 200%, as pessoas. Ai, Briana, o que aconteceu? Ai, você tá triste? Você tá depressiva? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu, caramba, gente, eu tô tentando abstrair, sabe? Tá, gente. Calma. Tanto que eu tô há 1 ano de pausa das minhas Aham, lives. Teve um dia que, tipo assim, eu falei assim, ai, hoje eu não vou fazer. Nunca mais voltei. Foi comprar cigarros e não voltou mais. Eu fui completamente isso. Fui comprar um cigarro Ai, e meninos, não vou ao voltei mais. banheiro, pausa, assim. Tchau. Foi babado. Mas é esses processos, Mas entendeu? foi importante. Eu vi você comentando esses dias sobre o TDAH. Sim. E aí eu queria ouvir de você e tal. Como foi descobrir e como você entendeu que muitas coisas da sua personalidade ou de como você era estavam dentro de um diagnóstico mesmo. Nossa, até essa parte da pausa das lives, esses processos têm totalmente ligação com o TDAH. O hiperfoco de que quando eu me dedico para uma coisa e eu tenho muito interesse por aquela coisa, eu consigo fazer intensamente. Eu fiquei quase 2 anos fazendo live, quase 8 horas por dia, sabe? Era 8 e às vezes até mais horas. E eu fazia enlouquecidamente, porque meu hiperfoco tava ali naquele processo. Sim. Só que a partir do momento que virou uma chave na minha cabeça e aquele interesse sumiu, eu já não conseguia mais fazer. Eu já não conseguia mais estar lá, estar produzindo. E sempre tive esse questionamento no redor da minha cabeça, porque eu sempre soube que eu era inteligente para as coisas que eu conseguia desenvolver interesse e foco. Mas para as outras coisas que me era necessário ou que eu precisava de ter um planejamento,
era impossível. E essa é uma das características principais, né? O TDAH, ele tem um problema crônico de trabalhar com coisas que exigem um planejamento a longo prazo, né? Eu quero passar no vestibular. Uhum. Então, vou precisar de estudar todos os dias, X horas por dia, para conseguir passar naquilo. Só que é uma força extraordinariamente absurda que o TDAH precisa de fazer para conseguir atingir esse objetivo, e mesmo assim provavelmente vai se distrair durante esse processo, porque não tem aquele interesse. Inclusive, hoje de manhã, enquanto eu tava me maquiando, eu tava vendo um vídeo de um psiquiatra, né, que tava conversando sobre por que pessoas com TDAH têm mais tendência a ter depressão. E não apenas por essa questão da sociedade, da expectativa, da normalidade, do desempenho. O TDAH sempre tem aquela sensação de não ser bom o suficiente, de não conseguir ser normal como as outras pessoas. É aquela sensação constante de que tem alguma coisa quebrada comigo. Eu não sei o que é, mas tem. É aquela sensação também onde você não consegue manter amizades, onde você não consegue manter relacionamentos, porque o TDAH, ele tem dificuldade de controle emocional, ele é impulsivo, então às vezes num dia que não tá bom, responde de uma forma que não é legal, e aí ele não consegue lidar com aquilo, ele não consegue pra pessoa ir conversar e passar por aquele processo, então isso já afeta. O cérebro da pessoa com TDAH tem um problema crônico também, onde a serotonina e a dopamina já são mais baixos. Então a pessoa ela já tem praticamente uma predisposição genética para desenvolver a depressão. E inclusive ele passou uns dados que falou com crianças que têm depressão, existe uma chance de até 50% delas terem TDAH. Mas não necessariamente que todo TDAH vai ter depressão também, né? Mas mostra que está lá presente por não se encaixar numa expectativa de desempenho social que as pessoas consideram como normal. E isso sempre foi muito forte em mim. Porque eu falava, eu sei que eu sou inteligente, mas por que eu não consigo parar pra estudar? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo sair de casa? Que nem umas coisas que ele falou que pra mim, ai, sabe quando você vai vendo, você vai falando, meu Deus, tudo faz sentido. É literalmente eu. Que ódio! Ele falou lá assim, uma das características principais do TDAH é, às vezes, ai, eu tô tentando lembrar pra lá, avoid, Evitar. evitar. Nada como uma pessoa europeia, Linda pra né? fazer a tradução, né? Eu assim, void, buraco, avoid, A buraco. bora pra void? Ai, cosmologia, buraco negro, entendeu? Ela tem uma tendência a evitar situações que vão colocar ela numa situação desconfortável. Então, por exemplo, ela sente que se ela for numa festa, as pessoas vão estar observando o jeito dela, vão achar ela estranha por algum motivo, principalmente por características do próprio TDAH, de não conseguir se manter engajado numa conversa, de se distrair muito. Então ela evita sair de casa. E isso é basicamente minha adolescência inteira. Eu já não saía de casa prevendo a situação desconfortável que seria ir na festa, até porque naquela época da minha adolescência eu já passava por questões de questionamento a respeito da minha orientação sexual e também da minha identidade de gênero. Aí une Com mais e a cerejinha cereja. pra Fica assim, ó. Ai, que delícia! E fez um Temperinho. inferno, né? Aham. Então, existem muitas características do déficit de atenção e hiperatividade que impactam a vida de uma pessoa que vive com essa condição e ela nem tem noção, porque a sociedade coloca ela como frescurenta, como não se esforça o suficiente. Ah, mas é só fazer, é tão simples. Enquanto para uma pessoa que tem o TDAH, que vive nessa condição, é monumental o esforço que ela precisa de fazer para conseguir agir normalmente, né? Entanto que essa questão acadêmica sempre foi um problema para mim, porque eu preferia nem ir para escola, porque eu conseguia estudar em casa e só na prova eu já tirava nota suficiente para passar. E aí eu repeti por falta vários anos da minha vida, porque eu não queria ir pra escola. Eu falei, eu consigo tirar nota, por que eu tô repetindo? Não preciso de não sei o que lá. Então tem todas essas questões que só veio fazer sentido agora com o diagnóstico do déficit de atenção e hiperatividade. E deu um alívio, deu uma paz, assim, pra você, de, tipo, entender
Porque tem essa questão da autoestima, né? Uhum. A autoestima de, tipo, poxa, por que que eu não consigo? Por que que todo mundo consegue? Por que todo mundo fala que é fácil um negócio que eu acho tão difícil? Ou porque eu tenho facilidade numa coisa que os outros falam que é difícil, mas não consigo engajar e tal. E aí eu tava conversando com uma amiga também, que foi diagnosticada há pouco tempo e tal. E ela falou que a primeira coisa que ela sentiu foi um alívio terrível, assim, de tipo, poxa, então eu não tava doida, sabe? Realmente Tinha um sentido por tudo que tava tinha um acontecendo. sentido, porque a autoestima dela ficava abalada nesse lugar Abala muito, de, abala de achar muito. que era insuficiente, né? Eu E ela acho... tinha uma questão de atraso também, que era É. atraso de horário, não Ah, era. totalmente. Super característico de pessoa com TDAH. Exatamente. Eu acho que eu não tenho tanto problema com atraso porque eu sou muito ansiosa. Hum. Então a minha ansiedade compensa esse traço. Que Olha! delícia! De- É Entendeu? sobre equilíbrio. Olha que delícia! Eu sou muito ansiosa, então eu falo assim, eu prefiro chegar super cedo do Uhum. que me atrasar, porque eu vou incomodar a pessoa vai ficar brava comigo e aí depois não vai dar certo, ela não vai falar mais comigo. Entendeu? Já virou uma bola de Lógico, neve sim. gigantesca. Perfeito. Mas quando eu tive o diagnóstico, veio essa questão de um certo alívio de que tem um nome. Eu não sou simplesmente doida, vagabunda e burra, porque era Aham. essa a sensação. Sim. Uhum. Vagabunda, burra e lerda. Era essa a definição que eu Uhum. sempre tive na minha vida. Aham. Tem uma explicação genética, tem outras pessoas como eu. Existe tratamento, mas ao mesmo tempo eu fiquei durante um bom período meio revoltada. Porque eu fiquei pensando como teria sido minha vida se eu tivesse tido um diagnóstico mais cedo. Sim. Entendeu? Porque, que nem, Sim. por exemplo, grande parte da minha infância e adolescência, meu sonho era ser médica. Eu fico Uhum. falando, será que eu teria conseguido me tornar médica hoje em dia? Será que eu teria ido para algum outro caminho? Como teria sido? Uhum. E é impossível não se questionar Sim. sobre isso, Dá um né? ressentimento, Um né? ressentimento. Sim. Só que também é aquela coisa, tipo, o que já foi, já, Já foi. foi, Não já adianta foi, já sofrer. foi. É, o que já foi, e talvez tudo isso aconteceu pra você ser a pessoa que você é hoje. Com certeza. Não é? Com Eu acho que tem certeza. a ver com isso também, né? Da exatamente. gente entender que às vezes as coisas que a gente, né, vive ali, algumas coisas fazem a Uhum. gente ser quem a gente é hoje, Eu né, concordo. Isabel? Eu adoro ver os conteúdos Assim. de TDAH. E teve um dessa semana que eu vi que era muito bom, que era uma mulher, assim, muito brava no carro, falando assim: eu não acredito essa merda de TDAH, eu trouxe o lixo. Aí eu tava do lado do banco dela, assim, do passageiro, um sacão preto de lixo, e ela chega num trabalho. Amo! É umas coisas bizarras que a gente faz que não tem nem lógica, sabe? Muitas vezes eu tô andando, que eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, mas eu não sei mais o que eu ia fazer no meio do caminho. Aham. E aí eu preciso de parar, me concentrar. E às vezes eu fico nervosa, que eu fico, meu Deus, o que que eu ia fazer? Eu não consigo lembrar. Ah, lembrei, era só isso aqui, entendeu? Ah, tá, tudo Ou às bem. vezes, por exemplo, principalmente quando eu tava fazendo live, às vezes eu saía pra tomar água, só que aí no meio do caminho eu vinha alguma outra coisa que eu precisava de fazer. Aham. Eu fazia essa coisa, voltava pro escritório. E quando eu sentava, eu falava, ai, era lembrar, eu fui pra lá fazer outra coisa. Só que aí quando eu voltava de novo, eu já encontrava outra coisa pra fazer e voltava pro escritório sem fazer a coisa com o objetivo principal. E foi assim, ó. E E aí, quando, vai e quando indo, vê, e passaram-se seguimos. 2 horas. Exato. Aham. É difícil. Né? E você não viu e tal. É muito frustrante, complicado, né? muito frustrante. E lidar com isso com produção de conteúdo é mais complexo ainda. Nossa. Porque uma das coisas principais do TDAH é que o emocional afeta a atuação, afeta o funcional. Uhum. Então, se o meu emocional não tá legal, que nem, por exemplo, com as próprias lives, Uhum. meu emocional não tá mais com as lives, eu não vou conseguir fazer aquilo. Mesmo que eu me esforce, mesmo que eu me Sim. coloque naquela situação, vai ser horrível. Então, eu Uhum. falo que eu funciono por temporadas, né? Perfeito. Entendi. Não, Tem tá Não certo. Tem É a isso, tem que temporada ser assim. gamer, tem a Aham. temporada militante no Twitter, Aham. TikToker, e assim É a vai. sua skin, é E a eu sua vou skin, vivendo. é Como eu isso. falei, faço o que eu posso, quando eu posso. É isso. Não, tá certo. Perfeito. Porque assim, também esse negócio de, tipo, na hora do jogo, eu acho que ajuda muito a focar, né? Porque assim, Total. eu não sou tanto a pessoa do videogame, eu já quero entrar nesse assunto, gente. Amo, Amo, obcecada amo, nesse assunto. vamos. A gente tava conversando antes e foi tudo. Eu não sou muito a pessoa do jogo, mas eu sinto que quando eu começo, eu fico horas. E isso é tão gostoso, porque eu sinto que eu foco real no negócio. E aí o meu hiperfoco, ele vai todo. E eu fico assim, horas jogando. E você desconecta de coisas que estão te deixando estressada no dia a Sim. dia, E, gente, sabe? eu não consigo engajar o tempo no jogo. Não, assim, Não. Eu acho que você não encontrou o jogo certo. é só. Não é. Arrasei agora. Foi linda, porque é Foi. verdade.
Gente, Não já acha? tentei, não sei, me bate a coisa da ansiedade. Então, Mas às vezes é outros hobbies, também É. não precisa ser gamer, assim. É. Também tem isso. Às vezes. Eu acho que é o estímulo, porque, por exemplo, quando eu me engajei em montar lá a casinha de miniatura, aquilo me consumiu muitas horas. Uhum. E aí, eu acho que a quantidade de estímulo não. Depende do eu vou jogo, ficando meio porque- maluca. porque tem jogo que não tem tanto estímulo assim, que são Teve um- jogos mais Ah. tranquilos, Teve um mais que eu gostei de jogar com o paradinhos. Valentim, que se chamava Watan, que era um jogo indie, assim. Uhum. E eram uns bonequinhos bem kawaii. Aí era tipo o cupcake que dá a mão para um Ai, que pirulito. fofo. E eles têm que se unir, aí eles têm que fazer uma torre, e eles são. Eles são super- E é aquele. que não Calmaria. joguei, sabe? Aham. Agora eu vejo o Valentim jogando Fortnite, eu fico assim, É muita coisa. maluca. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. Assim, É que muita aí também é um informação. extremo, É. né? Tinha que ir no Animal Crossing. É, Vocês o Ani- gostam de ai, Animal eu Ela é amo Crossing? profissional de Animal Crossing. Ai, eu amo Animal Crossing, é meu momento. Eu adoro. Assim, eu jogo desde 2005, quando saiu no Nintendo DS. Tipo, Tudo. pra mim, assim, na pandemia, eu comprei o Switch só pro Animal Crossing. Pra quem não conhece, é tipo um jogo de fazendinha. Uhum. E aí Com você. The Sims. Com The Sims. Que é Aí tem uns perfeito. personagenzinhos fofinhos que você vai. Que são seus vizinhos, e você vai conversando. Aham. E não tem, assim, um objetivo no jogo. O objetivo no jogo é fazer o que você quiser e, É, tipo, ser relaxar. feliz. Eu lembro Ser da feliz. Jéssica Ah. jogando. Gente, eu fiquei tão viciada. Sim, na e era uma coisa de pandemia. visitar a fazenda dos outros, casa dos outros, não A sei. ilha dos outros. A Ilha dos ilha dos outros. É, Calma como lá. chama a sua ilha? A minha é Momoíca, não faz sentido. Tipo, Mas por quê? é que assim, Momo é tipo pêssego em japonês. Aí eu queria fazer Momo. Enfim. Entendeu? Momentos. Tem um conceito. Momento. É, eu tava em outra. Um conceito vegana. Um conceito vegano. Um aí conceito eu sou- vegano. Eu sou desse nicho de blogueira. Então, tipo. Aí eu fui Gostei. eu tava naquela coisa da pandemia e tal. E Aham. tipo. Ah, não, arrasou. Melhor do que o meu, que chama Jéssica Land. Mas tem vários que são assim. Sei, é isso, é a minha ilha. Objetiva. Exato. E eu acho gostoso, porque é um jogo que você relaxa, daí você consegue entrar lá na. Tem uma parte da lojinha que você conecta na internet. E aí, quando você conecta, você pode pegar coisas que as pessoas fazem do jogo. Então, tipo, tem as roupinhas diferentes que as pessoas fazem. Eu lembro, amiga. É. Eu estava vendo você Eu- ficar hiper focada nesse tema. Completamente. Eu fiz várias roupas, aí eu tinha os looks inspirados em famosas. Ai, eu amo produtora de conteúdo, né? Eu tinha a Britney no VMA. Gente, eu fazia todas, juro. Pô, personalizou tudo. Aham. Eu acho que eu só Sim. tive uma coisa assim na época do The Sims mesmo, que eu fui Sims. muito viciada no The Também. Sims. Eu também. Foi tudo pra mim. Até pra eu começar a explorar essa questão de gênero e de sexualidade, começou no The Sims, Nossa. entendeu? Isso é muito legal, né? Como o jogo, Tudo. ele proporciona isso de você experimentar. né? Exato. Uhum. Sim. Eu acho isso muito, assim, fascinante. E eu acho que isso é muito legal para as crianças, principalmente, assim. É um ambiente seguro pra É. testar. Testar. É, Sabe uma coisa que exatamente. eu acho que a gente já comentou no nosso podcast? Tipo, a nossa vivência com The Sims. Porque eu, por exemplo, eu tinha pais, assim, bem estritos, assim, não saía de casa, era escola, curso, etc, etc. Uhum. E também, essa coisa de ser LGBT… Aí, no The Sims, dá pra você viver, se vestir como você quiser. Aí, dá pra ter romances também. Aí, eu lembro, assim, por exemplo, que eu tive um romance com um menino no The Sims, assim, que é só o NPC do jogo, assim. Tipo, não é um personagem online. Uhum. E aí, eu ficava, assim, tremendo, assim. Ele chegou na frente da minha casa. E o medo que eu tinha da minha mãe pegar com os meus personagens fazendo oba-oba. Eu ficava, ai, meu Deus do céu, como pode? Mas foi lá que, assim, a primeira vez que eu vivenciei um relacionamento homoafetivo foi dentro do The Sims, Sim. por exemplo. E foi um processo onde eu tava me descobrindo o que isso significava, o que era. E eu ficava imaginando como era viver um amor. Não é, porque assim, as meninas, tipo, cis, eu Uhum. não sei se são todas as vivências, mas geralmente, assim, com 13, 14 anos, às vezes elas têm um crush, elas têm, tipo, um namoradinho. Uhum. E a gente não pode ter isso, sabe? Tipo, porque, enfim, Sim. a gente não tem essa possibilidade. Então, a gente encontra outras formas de viver. E eu acho que os games proporcionam isso, sabe? De você se Sim. exprimir. Uhum. Aí você falou do Animal Crossing. Uma coisa que é muito legal, que tem tanto no Animal Crossing quanto em outros jogos hoje em dia, é que, tipo, você pode vestir
roupa de qualquer gênero, por exemplo. Sim. Então Isso é você muito pode legal. explorar, Isso é muito entendeu? legal. Sim. É muito legal, assim, que cada vez mais os jogos também deixam as pessoas explorar a sua autoexpressão. Igual o seu filho fala das skins do Sim, jogo. sim, Aham. sim. Essa questão de se explorar, de Sim. tipo. Porque às vezes você não consegue fazer isso, E né? ele É. sempre faz skin fofinha, assim. O Ai, Valentim, ele é que muito fofo. kawaii das coisas, assim. E ele sempre Ai. faz skin fofinha. A que ele tá jogando agora no Fortnite, inclusive, é menina. Ah, E Uau, ele, que ele legal. curte. E aí, eu tava com o cabelo rosa, aí ele falou assim, ai, vou fazer o cabelo igual o seu, mãe. Ai, que Aí eu, fofo! ai. A super-heroína dele. É, Ai, que coisa exatamente, linda, meu exatamente. Deus. E aí o Valentim tem cabelo grande, aí volta e meia alguém fala, ai, que menina linda, aqueles papos todo e tal. E ele se reconhece como menino. Uhum. Então ele fica, no começo ficava chateado, tal, não sei o que e tal. E ele gosta de. Ele é uma criança livre. Pleno. Gosta de Sim. brincar com a boneca dele, as roupinhas rosa que ele prefere e tal. E aí, sempre essa coisa de alguém falar que era menina e tal. A gente conversou muito e tal. E aí, agora, quando alguém fala, ele só olha assim pra mim, ó. Ai, eu amo! É assim, ele realmente sustentou o cabelo Sim. grande dele. E olha como são as coisas. Porque tinha um momento que eu tava quase eu falando assim. Se a gente cortar um pouquinho, porque assim, eu ficava tão Aham. ofendida dele Sim. ficar Sim. mal, Você Sim. quer proteger sabe? ele, Né? Exato. Mas aí ele segurou lá o estilo dele e tal, o cabelo dele e tal. Uhum. E aí eu percebo que aí ele tem várias dessas coisas que ele gosta, que ele joga pro jogo. Uhum. Sabe? As coisas fofinhas, roupas fofinhas e coisas rosas. A gente joga Fall Guys. Amo. É Amo. sempre o boneco da roupa rosa com raio. Adoro. Ele nunca troca, é sempre esse boneco. Aí põe uma cabeça diferente, aí volta pra esse boneco. E ele fala: mãe, a gente é muito igual, a sua cor favorita é rosa, a minha também. Ai, que Ah, fofo, Aí eu, meu sim, Deus. filho. Então ele ainda tá naquela fase que eu sou muito a. A estrela, né? Então tudo O que eu gosto, master. ele gosta. Tipo, eu amo Hello Kitty. Ele, eu amo Hello Kitty. Ai. Ai, é tão Sabe? legal, sabe? E é tão bom poder ver ele ser assim, Ele sabe? crescer É. entendendo que essas questões de signos sociais são apenas ferramentas no qual ele pode usar para construir sua própria identidade. Uhum. Ele entendeu que o cabelo comprido não necessariamente faz ele uma mulher, Uhum. sabe? Total. Ele entendeu que gostar de rosa não necessariamente faz com que ele seja uma garota. Uhum. E isso é tão legal porque, independente da forma como ele se identificar, já vai construir um ser humano muito melhor no futuro. Isso é. Com certeza. Isso eu acho que faz toda a diferença, assim. Eu percebo porque vai muito o coleguinha dele lá pra casa, né? Uhum. E eu fico vendo o papo dos outros meninos, assim. Hum. E como que eles muito cedo começam a se provocar nesses lugares, Super. sabe? Sim. De coisa de menininha e não sei o quê. Eu tô sempre conversando com o Valentim sobre isso, assim. Mas começa muito cedo mesmo, assim. Vem de casa, né? É, exatamente. É. A primeira vez, lembra? A primeira vez que eu tive que brigar na escola com esse negócio de, tipo, o Valentim ficar chateado de cabelo de menina, ele tinha menos de 3 anos. Uau. Ele mal falava e ele começou a voltar triste Uhum. pra escola. Uhum. E eu assim, gente, eu achava que isso era um assunto que eu ia ter com ele Muito mais pra frente. É. muito mais pra frente. Não, eu tive que ir lá, falar com a escola, orientar, falar, gente, meu filho está ficando chateado. E assim, ele tem o direito de ter o cabelinho dele e Gente, ele é se muito reconhecer, assim, pequeno. era É um muito bebê. pequeno. É. Um bebê, Ele 3 tinha anos. menos de 3 anos quando aconteceu. Era um bebê, Nossa. era um bebê e ele voltava chateado. Ai, gente, Era assim, eu falava, tadinho. gente, sabe? É realmente muito. E eu acho que a sociedade é cruel mesmo. O videogame, ele é um pequenos. lugar muito seguro. Porque é isso, Muito. porque ainda mais se você não tá jogando online, é realmente um É o seu mundo mundo. que o seu você mundo. cria É. de verdade. E o The Sims, eu acho que ele tem muito isso também. Eu era uma criança muito introspectiva, não tinha muitos amigos no colégio. Acho que é por isso que eu gostava também do The Sims, porque eu Uhum. fazia minha galera, né? Adoro. E eu acho que era um lugar onde você monta tudo. Você monta a sua casa, você monta quem é você, com quem você vai morar. Então, também, se você não tá num ambiente legal na sua casa, você cria a sua própria casa. Tipo, você cria tudo ali dentro pra você se sentir bem e feliz em algum lugar, E sabe? o The Sims, especificamente, sempre foi muito progressista, né? Desde o Sim. início, ele sempre se preocupou em permitir diversas formas de relação. E, recentemente, inclusive, teve atualizações a respeito da comunidade trans. Onde você pode ter personagens que são trans femininos, trans masculinos. Você escolhe se faz xixi sentado, se faz xixi em pé, se engravida, se não engravida. Se fez mastectomia, por exemplo, fica com a cicatrizinha. Isso é muito É legal. super
legal. E assim, é uma experiência muito diferente, porque não apenas permite com que pessoas que são trans possam se sentir representadas dentro do jogo e vivenciar uma outra forma a sua vida, mas como permite com que as pessoas que não são trans tenham contato com essa Sim. possibilidade e aprenda Sim. a respeitar, aprenda a desenvolver histórias em relação a isso, né? Então, é super beneficial você dar as possibilidades para as pessoas que quiserem explorarem isso dentro dos jogos. Uhum. Pra O jogo mim, não tá só reforçando Não. estereótipos que já estão na sociedade, né? Ele Exato. deixa você realmente viver e, tipo, normalizar coisas que, tipo, enfim, eu tô conhecendo um boy agora. Aí, aí eu achei uma coisa muito legal. Olha o nível da intimidade. Mas É. aí, esse fim de semana, ele tava apertado pra fazer xixi. Aí Aham. eu tava tomando banho. Aí ele Ele mijou sentou. em você? Quê? Mijou. Começando espalhando essa fake news. Foi depois. Esse é quando pede, não é assim, vem aqui e mija. A gente tem que pedir, né? Eu tava no banho, ele mijou em mim. E Eu gostei! Esse é o Imagina Juntas depois da meia-noite. A gente pode fazer também, não tem problema Ai, nenhum. A adoro. gente aqui é assim. Desculpa, E aí, tipo, aí ele foi fazer xixi, ele fez xixi sentado, assim. Aí eu perguntei pra ele, você fez xixi sentado? E, tipo, ele é super, assim, padrãozinho hétero e tal. Tipo, eu falei, eu acho mais higiênico, entendeu? Então, tipo, até gente que não é trans, que, tipo, Sim, não é... sim. é, Lá em casa é só xixi sentado, Tá viu? vendo? Não, a gente fica É. respingando. Aqui, Respingando no não, banheiro não, não, inteiro. não. Valentim é xixi sentado. Adoro! Ai, que tudo. É muito legal, né? É. Quebrar essas expectativas cis, heteronormativa, Aham. que, querendo ou não, são ensinadas, né? São, Eu tive são. uma sim. experiência que deixou muito óbvio pra mim como a intolerância, o preconceito é ensinado, porque eu tenho meu sobrinho, ele é surdo, então muitas das referências dele crescendo vieram dos pais, porque a sociedade como um todo não é acessível pra pessoas exclui. com algum nível de Sim. deficiência, principalmente auditiva. Sim. E aí, tipo assim, quando ele era menorzinho, a gente teve uma experiência super legal, né? Que meu irmão perguntou se ele gostava de mim, ele falou assim: eu amo a tia Bri. Ela tem um cérebro que é metade de homem, metade de mulher. Mas não tem problema, eu gosto dela do jeito que ela é. Aí eu falei, meu Deus, coisa linda. Ele tinha uns três aninhos por aí. E já tinha. Ele chegou nessa conclusão na cabecinha dele. Uhum. Sem Sim. problema nenhum. Uhum. Aí, quando passou, acho que passou tipo uns 2 anos, a gente tava lá em casa e eu tava maquiada pra poder fazer a live. E aí, quando ele me viu, ele começou a apontar pro meu batom e começou a rir, começou a falar que era de menina, que não podia. E aí eu comecei a perguntar pra ele, falei assim, mas por que que não pode? Uhum. Por que que não pode? E conforme eu comecei a perguntar por que não pode, ele não sabia responder por que não e começou a chorar. Sim. Só que aquilo foi ensinado pra ele pelo meu irmão, entendeu? Com Sim. certeza. Aquele comportamento onde alguém que não deveria estar usando aquilo Uhum. usa, é engraçado, olha como pode, não pode. Uhum. Um menino usar isso, Uhum. olha só. Então, aquele momento eu falei, caraca, olha como que muito dos comportamentos que a gente tanto afetam as nossas vidas, que estão aí na sociedade, eles são ensinados desde novinho. É, porque ele nem entendeu? sabia. Nem tinha noção do Porque porquê que era ele aquilo. fazia isso, sim. Mas ele aprendeu que, não, se um menino usar batom ou alguma coisa, ai, que engraçado, não pode, pode, o que sabe? pode e o que não pode. Exatamente. Sim. E ele já tava fazendo o trabalho de fazer esse reforço, Uhum. de ridicularizar, Sim. de dar risada, de Sim. apontar. E eu falei, caramba, que coisa horrível, sabe? Eu fiquei super chateada na época. Sim. Mas eu fiquei mais chateada com o meu irmão, né? Porque é ele Sim. que tá Ele- ensinando sim, aquele exato. tipo Sim. de comportamento. Sim. E isso me fez refletir sobre muita coisa que tá na nossa sociedade, que é uma perpetuação desse comportamento preconceituoso, machista, que a gente tem na nossa sociedade, que é ensinado dentro das casas. Porque, né, sei lá, dentro da organização deles fazem sentido isso. Sim, é. E eu acho que para uma sociedade onde todos, independente de quem seja, deveria ter o básico, que é o
respeito, Uhum. isso não pode existir, né? E eu acho que é por isso que essas intervenções da gente tá conversando aqui no podcast, da gente produzir Sim. conteúdo, Sim. é tão importante, porque Uhum. essas crianças crescem e às vezes caem em nossas lives, caem nos nossos vídeos. Sim. E aí fala, opa, o que é essa pessoa aí? Acontecendo, né? E Você às vezes a sabia gente consegue que fazer uma intervenção, né? É. Naquele Exatamente. episódio do Valentim muito pequeno, quando eu falei com a escola, que estavam chamando ele de menina, ele tava chateado e tal. Escrevi e tal, expliquei, nananana. E aí, a primeira vez a escola me devolveu falando que cada criança trazia uma criação de casa, mas meio que cinzentando. Aham. Ah, Aí não claro. prestou. Claro. Aí eu falei, não. Agora o papo vai Maceta. ficar É. sério aqui. Pedi reunião e tal, mandei um livro, escrevi. E tipo assim, cara, e os meninos ficam chamando de meninas, que a gente não sabe. A gente sabe que não é sobre falar que é menina, é falar que é gay Sim. dali pra Uhum. frente. É o começo da construção de homofobia. Sim. Sim. Tá ali, é o comecinho, entendeu? Uhum. Então, primeiro que de misoginia, porque se é menina é mais fraco, não vai Sim. fazer parte da turma, mas aí ele se reconhece como menino e quer fazer as coisas, então se ele tem o cabelo assim, no final vai ser o começo da construção de homofobia. Uhum. E aí escrevi, não sei o que. Eu lembro que eu escrevia com raiva, assim, na agendinha e tal. E eu o começo da homofobia, não sei o quê. E terminei com homofobia mata. Tipo assim, Amo. porque É real. parece que tá Sim. distante, mas não está Sim. distante. Uhum. Começa ali, Sim. entendeu? E é papel do colégio também. Com Sim, certeza. gente, sim. não tem essa de se Sim, isentar. Porque aí e é a muito primeira fácil vez se veio isentar. cinzentando falando que cada família tinha, tipo assim, que para algumas famílias realmente ter menino de cabelo grande era um negócio errado, entendeu? Sim. Então que a outra Sim. criança tava só refletindo a família. Falei, então, só que aí a criança que não tá na escola não tá na casa dela. Sim. E ela É. tem que respeitar o meu filho e tal. E foi daí que veio toda. E aí, assim, acho que foi o meu maior choque, assim, de tipo, como as coisas acontecem tão cedo. Uhum. Depois eu assisti um documentário que se chama The Mask e o Living, que é falando sobre masculinidade tóxica. E lá no documentário fala que se você quer começar uma confusão no jardim de infância, eles falam lá, tipo, como se fosse pré-3 aqui, falar que algum menino é menininha. Uhum. Que já começa daí. Eu falei, Sim. sim, é daí que começa. Do tipo, mulher é fraca, Sim. homem é isso, e aí começa. Aí se tem uma questão sexualidade de gênero, ele Sim. nunca vai querer falar. Porque assim, Nunca. É muito louco. Né? Eu lembro que eu tinha um amigo no colégio que. Ah, eu vou falar o nome porque eu acho que, enfim, né, faz muitos anos. E eu não lembro mais direito dele, eu lembro do nome dele. E eu lembro que chamava Marcel. E eu lembro que as crianças atacavam muito ele. As crianças falavam que ele era menininha e não sei o quê. E ele falou um dia pra mim, e ele veio desabafar comigo, porque eu acho que eu era uma das poucas amigas dele, assim. E ele veio falar comigo, ele falou assim: ah, o que eu fico mais chateada é que as pessoas falam que o meu nome não é Marcelo nem Marcela. E meu nome é Marcel. ai, coitado. Ai, tadinho, isso me quebrou de um jeito. Isso me quebrou de um jeito que eu lembro até hoje, assim, do quanto ele ficava triste, porque ele usava a calça bailarina igual as meninas, e ele não usava a calça largona de tactel dos meninos. E aí, todos os meninos ficavam fazendo bullying com ele. Por causa disso. E isso faz muitos anos, gente. Eu tenho 33 anos, E entendeu? tadinho, aí por Uhum. causa do nome dele, que não terminava nem com O, nem, Nem com com A. Ah, Entendeu? Ele. Era motivo de chacota. Ai, gente, era ai, que chacota. criança é um inferno. Sabe umas Verdade, coisas aquela- assim? eu acho que é. Que é bizarro. Mas uma coisa que eu queria falar, trocando um pouco de assunto, porque eu sou fofoqueira, eu fiquei curiosa. Isabel falou assim: ah, estou saindo com o boy. Eu quero saber dessa fofoca. Porque você não me joga uma fofoca assim? Começou a falar meio assim. Ai, nananana. E eu não vou perguntar isso antes da gente acabar esse episódio, porque eu não vou sair daqui sem saber dessa fofoca. Tá bom, tá. Ah, Tá. Blá, vai. Ah, eu pode já falar. falei com a Briana. Não, é novidade pra mim também, tá, gente? Vamos lá, onde vocês conheceram? Eu quero Olha, saber a gente se tudo. conheceu no aplicativo. E Aham. aí a gente foi se. Tipo, a gente. Foi uma coisa muito louca, porque o primeiro date a gente foi num restaurante vegano, de verdade. Ai, eu Ele é amo. vegano e tal. Aham. E aí a gente passou. Foi numa sexta-feira. A gente ficou juntos até o domingo, assim. É date rave, que É, chama, aqui- date rave. é
É amei date isso. rave. E aqui nesse podcast nós apoiamos. Sim. Eu estou aqui Fechadas levantando com date sempre a bandeira. rave. O último date rave que eu fiz durou 5 dias. Uau! Nossa, A gente saiu é muito- inchada, né? É, aqui é um lugar de Mas é acolhimento. maravilhoso. É bom demais. É muito bom, porque você conhece, assim, a pessoa num nível, sabe? Tipo, a conversa vai fluindo pra várias Sim, coisas. sim. Aham. E a gente tá, ó, não vou mentir, a gente tá passando vários fins de semana juntos. Vários Ah, date rave essa vários date temporada. A No Tomorrowland. mochilinha. É. Rola a mochilinha pra passar na casa do outro. Gente, eu amo. Aquela risada assim. Faz mochilinha assim. Amiga. Ah, Esse fim de semana que eu fui, ah. eu cheguei na portaria do prédio, o porteiro abriu o portão direto pra mim. Perfeita. Perfeita. Casou e nem sabe. Aham, mas- o porteiro já tá, opa! Ô, Oi, Dona Isabel, beleza? É, e aí, ele pediu umas coisas, você leva lá pra cima já, pra ele não subir? Teve entrega. Aham. Pode subir aqui, Ai, chegar gente, as eu amo. encomendas. Eu amo demais. Date E rave pra mim é assim, tudo. Tá sendo muito legal, assim, porque, tipo, ele nunca namorou uma pessoa trans, e, tipo, ele até me falou assim, nossa, primeira vez que a gente conversou, eu deixo no meu perfil direto, assim, ai, sou uma mulher trans, se você tiver problema com isso, nem vamos perder Sim. nosso tempo. Aí ele até pensou assim, será que eu vou estar ok com isso? Aí a Uhum. gente saiu e tal, e ele é, tipo, muito, tipo, tranquilo com isso, e Uhum. a gente conversa sobre muita coisa, sabe? Eu acho muito legal de, tipo, você ter essa oportunidade de ter esse espaço, porque às vezes as pessoas não nascem sabendo. Então, tipo, Uhum. tem Sim. coisas que você tem que explicar para as pessoas e tá tudo bem, assim. O importante é, tipo, quando a pessoa tá lidando com respeito, aí você sente uma abertura para realmente falar sobre isso, sabe? Uhum. Então tá sendo muito legal. Inclusive, a gente tava falando de games, ele é game designer. E aí. Ele é game designer. Tudo! E a gente tá com um projetinho. A gente tá criando um jogo. Eu amei! Porque quem não sabe, Isabel Brandão é artista, É, faz modelagem tá. 3D, desenha, pinta, ela é Gente, barbadeira. esse Babado. date, ó. Palmas. Foi Caralho. tudo. Esse aplicativo, parabéns. Volta e É. dá 5 estrelas. Eu conheci o meu marido no Tinder. É? Eu voltei e dei 5 estrelas. Ele é o do Bumble. Eu botei, eu falei pra ele assim, eu vou deletar o aplicativo. Eu printei, eu falei assim, estou deletando o aplicativo hoje, mas eu queria dizer que antes de deletar, eu voltei e deixei um review positivo. Eu dei 5 estrelas e deletei. Que fofo! Então, assim, Sim, é muito bom. É tipo. Ai, tá sendo maravilhoso, assim. Sei lá, eu acho que. Acho que, enfim, vai. tá rolando, caminhando tá bem. rolando. Vendo, né? Tá Eu acho que é muito especial ver, assim, pessoas trans tendo a oportunidade de viver Sim. experiências que são naturais, sabe? Conhecer sim, alguém né? interessante, tá Sim. se curtindo, tá trocando experiência. E daí vamos de date rave. É, Date rave, E o olhinho e desenvolver apaixonado, gente. O olhinho projeto. dela está assim, ó. Adoro! Ó, é Fábio, se ele vê esse podcast. Tô de Eita! olho, Fábio! Olha meu tamanho, brinca com essa boneca pra você ver. Ele tem 1,93 m, mas você tem 2, então você É, pode. gata. Quem ganhou? Quem ganha? Eu Quem tenho ganha? 2 metros e 20 de peito. É, Pá, o peitão. Eu já chego no morro, assim, eu estou no peito duro. Pá, Não, é. sobra nada. Ai, eu amei. Tudo pra mim, sério, Isabel, parabéns. Você, Bri, obrigada. tem algo pra É. nos contar aí do coração? Ai, gente do céu, meu coração é um gelo. Não, eu tô fechada para a manutenção, Tá. entendeu? Tá. Estou num projeto de foco inteiramente em eu mesma. Uhum. Eu passei Uhum. esses últimos anos saindo e entrando em relacionamentos que eu aprendi muito, mas que não agregaram em nada. Uhum. E eu acho que eu tô numa fase da minha vida onde eu não tô conseguindo nem me envolver emocionalmente com alguém, sabe? Uhum. E como tá vindo oportunidade, eu falei assim, deixa eu focar no meu trabalho, entendeu? Deixa eu focar nas coisas que vão pagar minhas contas, Uhum. que se for pra rolar, eu acredito que eu sou daquelas que, se for pra acontecer, vai acontecer. E vai acontecer, não importa o que eu esteja fazendo. Também acho. E quando for, vai, sabe? Eu não me fecho para o amor, mas também não estou
estou procurando. Ah, é isso. Não, e aí você pega o TDAH, né? Tem que ter um foco quando tem que realizar, né? Exato. E porque quando foca, gata, foca É, demais. exatamente. Exatamente. Mas aí um dia acontece uma coisa, você pega um elevador, sabe? Com alguém. Aí, meu Deus, o elevador travou. Oh my God. Ai, meu Deus, estamos só nós aqui dentro. Olha. A gente nunca sabe. Vai lá dar um donate na minha live, entendeu? Quero ver se gostou mesmo. É só assim, entendeu? Já tem que pensar. Esse é o tipo de apoio que nós mulheres queremos. Esse é o apoio que É, eu mano, quero. Vini, queridas. seu, hein? Ai, gente. Meninas, eu estou amando o nosso papo, mas o nosso horário já está terminando. Meu que Deus, como pena. Eita, como hablo! Eita, como hablam. Já deu o nosso horário, meninas, mas eu queria muito agradecer. Foi Ah, muito obrigada. especial. Amei demais. Pelo convite. Nossa, gente, Também, obrigada. de verdade. Demais, Obrigada demais mesmo, mesmo. né, Isa? Muito Muito especial. gostosa. É a primeira vez que a gente tá gravando um podcast assim, unidas, garotrans, né? A gente Ai. gravou uma vez nós garotas, mas Sim. assim, tipo. Sendo convidadas, é a primeira vez. e Ótimo. foi muito que venham muito gostoso. mais pra Com vocês. certeza. Precisando Realizem da muito. gente, manda um zap, Não, entendeu? vamos voltar com Rapidinho. certeza. Olha, vai ter que adicionar o Valentim Bora jogar junto! pra monitorar lá, Não. tá tudo certo. Já vamos fazer essa mãe virar gamer também. É verdade, entendeu? é verdade. Não Vou posso ficar falar. pra trás, não. Não, não. vai aprender. É uma questão de você testar, entendeu? É, vou Vou te tentar. testar o meu Swift, você joga os jogos lá, alguns você deve gostar. Vai dar certo. Porque, olha, né? quando eu joguei com o Valentim, eu não conseguia pular de um ponto A para um ponto B. Ele rachava de rir da minha cara. E ele ia lá e fazia assim, ó. Ele assim, tuc. E ele falava, e eu assim, ó. Aí ele, ai, não conseguiu de novo. KKKK. E eu assim. Eu amo criança. Gente, eu ele é amo. tudo. Sério. Vocês vão jogar com o Valentim, vocês vão ver o que espera vocês. Combinado, Porque ele é bom. queremos. Gente, Ele eu é acho que eu vou bom. investir na carreira do garoto. Eu Barbariza, acho, viu? né? É bom. Vem aí, vem É. aí. Ai, meninas, Obrigada, obrigada. de Querem verdade. deixar o arroba de vocês, como o pessoal encontra vocês, por favor? Bom, eu sou Isabel Brandão, todas as redes sociais. Isabel Brandão underline, em todas as redes sociais. No meu podcast eu cantaria o underline, que é assim, Isabel Brandão Amei, amei. Somos É o adeptas jingle. também de vinhetas É aqui, o viu? jingle É. dela pra chamar os underliners. Ah, os underliners. Bom, gente, eu sou Briana Nasky em todas as redes sociais. Meu nome é um pouquinho complicado de escrever, mas vai ter em algum lugar aqui pra vocês me Amor, acharem. vai ter na bio, pode Estou Vai ter na em descrição. todos os lugares. Vai ser um prazer conhecer vocês. E não temos duas Brianas, né? Por Não. favor, É, também, né? Não vai meu. dar pra E a confundir, Emma já né? é registrada, entendeu? Então, Ela é registrada, Bem amor. barbizinha, não Então, tem nenhuma não outra. tem. Não tem, é tipo a Cher. Não tem outra, não tem Pior que é outra. verdade, escreve do jeito que você entender no Google que você vai me achar. Ué, É seu babado. babado. Você gostou? Exatamente. Não tem outra. Pode procurar. Não tem, meninas, não tem outra. E você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente, é Imagina Juntas Underline, no Twitter e no Instagram. No TikTok é Imagina Underline Juntas. E a gente tem vídeo também no Spotify e no YouTube. Então a gente está sempre onipresente em Tá todas tudo as lá. redes. Não tem desculpa para não ver. Resumindo, é isso. Se tá tá bom? só ouvindo, vai ver nosso look. Pô, a gente se maquiou aqui. A gente tá tão bonita. Estamos tão, Tão bonita. Sabe? Por favor. Eu amei o colar da Isabel. A gente tava falando Ai. aqui, um lookinho emo sempre arrasa, É um né? pouquinho emo, assim. Pra São Paulo, a gente tava explicando. É porque É. assim, ó, não quero. Se vierem arrancar, ó, Aham, já, o arame aham. farpado já. E tipo, ó, uma Proteção. arma isso aqui, ó. É, Olha lá. gatinho. Olha, a gente vê espertos. lindíssimo. Comprei na Galeria do Rock. Ai, Eu arrasou. estou pra ir lá, inclusive, comprar umas camisetas. Olha, Olha! Gostei! Amei. Ela é farpada. Ela toda Farpada. farpada. É toda Sim. farpada. Amei, amei. Amei. É isso, gente. Quarta-feira tem mais episódio, então continuem sempre com a gente. Um beijo. Tchau, tchau.